Oi, gente, paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo pra vocês. Mudei o ambiente, tá vendo? A roupa é a mesma, mas eu mudei o ambiente. Eu vim pra cá porque aqui acredito que faça menos barulho. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, nossa, foi uma das coisas assim mais legais que o Espírito Santo me fez meditar. Me fez descobrir, primeiramente, e depois me fez meditar, né? Ela também tá no caderninho. E o título dela é Amor de Deus. Eu fiz uma ressalvazinha embaixo e coloquei assim, leia essa trindade, né? Porque a gente fala Deus, mas a gente sabe que manifesta-se o amor de Jesus, do Espírito Santo, 3 em 1, 1 em 3, tá tudo certo. Vou ler aqui a base bíblica, 1 João 4, do 8 ao 10. Primeiro, né, que ele fala assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E o 18 e 19 que fala, no amor, né, na caridade, não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Eu fiz uma separaçãozinha, porque tudo meu aqui tem uns esqueminhas, tá vendo? Vai levando pra um lado, vai levando pro outro. E eu só olho pra cá, porque é pra onde eu tô, mas eu tinha que olhar pra lá. Mas enfim, vocês entendem. Coisa de principiante. E eu botei assim, amor de Deus, né? Eu botei aqui cristãos e botei não cristãos. Na setinha que puxa pro lado dos não cristãos, eu botei assim, alguns reconhecem, agradam. Agradam o que, gente? Agradecem. Alguns reconhecem, agradecem, mas não respondem como Deus merece. É duro para alguns de vocês ouvirem isso, mas é um fato, né? Reconhece, agradece, mas não responde como Deus merece. Muita gente, infelizmente, age dessa forma aqui em relação ao amor de Deus. Para nós, e aqui eu vou voltar um pouco essa palavra para os cristãos, porque é uma conscientização nossa, na verdade, né, do que significa esse amor de Deus, que infelizmente muita gente está dentro da igreja, muita gente está lá, mas não consegue compreender esse amor de Deus. A gente vai descendo aqui, vai fazendo as setinhas, e aí eu puxei um quadradinho e escrevi assim, como é que nós respondemos a esse amor, né? Já que a gente viu um grupo de pessoas que até reconhece, que agradece, mas que não responde esse amor de forma como deveria responder. E aí, eu sei que talvez eu possa ser xingada se tem a gente dizendo assim, eu faço muita coisa melhor que não sei o que, tá. Não quero entrar no mérito, cada um sabe de sua vida, se você agrada, glória a Deus e aleluia. O foco mesmo é pra galera do lado de cá. Então, como é que a gente responde a esse amor? Agradando a Deus. Obedecendo, louvando, agradecendo e etc, etc, etc. Vivendo, reconhecendo esse amor de fato na prática, né? Não é só falando, né? Não é só com palavras, é com muitas ações. Então a gente responde agradando. Mas aí a gente vai ver uma distinção aqui, aí vai desse grupo já puxa mais dois grupos, que é o grupo do filho, né? O filho mesmo, e o grupo que eu chamei de legalista. Vocês vão entender por que eu fiz isso. Os dois, eles vão fazer as mesmas coisas. Então, o que muda de um para o outro? Se o filho e o legalista, eles vão agir da mesma maneira, o que é que muda? A motivação de cada um. É isso que muda. Então, a gente vai ver aqui dentro do meio cristão, pessoas que agradam a Deus, mas por motivos diferentes, com motivações diferentes. E aí a gente vai ver a distinção do filho para a distinção do legalista. O filho, ele agrada a Deus porque reconhece que é amado por Deus, por ele. Isso aqui é maravilhoso. Ele vai buscar agradar a Deus porque ele reconhece que é amado por Deus. Enquanto o legalista, ele agrada a Deus para ser amado por Deus. E aí eu fiz aqui, eu botei assim, existe uma linha tênue entre eles. Por quê? Porque ambos estão agradando a Deus. Só que um tá lá fazendo porque quer ser amado, enquanto o outro tá fazendo porque reconhece já sabe que ele é amado. E é por isso que ele faz. Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Essa é uma palavra que
ela tem que estar realmente cravada, fincada nos nossos corações, porque muita gente, 30, sei lá quantos anos de evangelho, e não se dá conta de que às vezes não está agindo como filho, e sim como algum legalista. E aí eu criei uma parábola, porque eu também não sou obrigada a não ter uma parábola, então eu criei uma parábola para ilustrar isso aqui. A parábola está na outra página, vou ler. A parábola é a seguinte, olha. Um casal tem 2 filhos e um dia resolvem fazer uma surpresa e dar um presente para cada um dos filhos. O primeiro filho, ao receber o presente, percebe todo o amor dos pais por ele, com a intenção de agradá-los, passa a assumir mais responsabilidades dentro de casa, como forma de reconhecimento ao amor que ele percebe em seus pais, sem esperar nada mais por isso. O segundo filho, também agradecido, resolve ajudar em mais tarefas dentro de casa. No entanto, com uma motivação bem diferente. Ele teme, olha o que a gente viu aqui sobre o temor na caridade, não há temor, 1 João 4,18. Ele teme, e aí eu me perdi, porque eu tinha que me perder, obviamente, né? Que ao não fazer algo a mais, os pais não lhe darão mais presentes. Então, ele tenta agradá-los com o objetivo de não perder o favor deles. Um certo dia, ambos cometem algo errado e são igualmente corrigidos pelos pais, que aplicam uma disciplina aos dois como consequência do erro que eles cometeram, mesmo no fim lhes concedendo perdão. Ou seja, ele aplica a correção, os pais aplicam a correção nos 2 filhos que cometeram um erro e no fim ele resolve perdoar os 2. O primeiro filho, ao ser corrigido, percebe que os pais fizeram aquilo pensando em seu bem, pois reconhece que era necessário, ou seja, ele foi corrigido porque ele fez algo errado e o filho reconhece isso. Ele fica tão feliz por ter sido perdoado que multiplica as suas atividades em casa com a intenção de agradar e agradecer aos pais ainda mais, porque ele fica feliz com o perdão que ele recebe, porque ele reconhece que ele estava errado. O segundo filho, ao ser corrigido, não enxergando o amor e cuidado dos pais com aquela atitude, achando que eles, no fundo, ainda estão chateados ou estavam chateados, não consegue perceber e aceitar que seus pais o perdoaram de verdade. Com isso, ele redobra seus esforços, ou seja, a mesma coisa que o outro, nas tarefas de casa, na tentativa de obter o perdão completo de seus pais, reconquistar o amor deles e voltar a cair em suas graças. O que acontece, gente? Isso aqui é muito, sabe, assim, muitas vezes muito difícil de muita gente compreender. E que eu vim compreender ano passado. Quando eu escrevi isso aqui, eu entendi. 6 de julho de 2020. Foi quando eu entendi que, tipo assim, poxa, Jesus, nada do que eu faça vai mudar o amor que o Senhor sente por mim. E quando Deus nos corrige, não é porque, ele tá com raiva, depois ele fica com ódio, continua com aquilo, e eu tenho que fazer alguma coisa pra agradar ele. Não. Não é. Eu tenho que entender que Deus, ele sempre perdoa como um bom pai, como o pai que ele é. Ele sempre vai perdoar, ele vai corrigir porque ele ama e ele vai perdoar. E aí eu me sentindo constrangida, sentindo esse amor de Deus, reconhecendo esse amor que ele sente por mim, eu vou fazer de tudo para agradá-lo. E aí eu boto aqui, né, a moral da parábola. O primeiro filho, que é filho de fato, ele percebe que é amado em qualquer circunstância. E aí a gente tem um exemplo de João, gente. Ai, João é tão lindo. Ele se autonominava o discípulo a quem Jesus amava. Porque ele conseguia perceber o amor do mestre por ele. Não é porque Jesus fazia distinção entre João e os outros, é porque João via o amor de Cristo por ele e ele expressava isso. Eu sou o discípulo que Jesus ama, entendeu? Em João 13:33, ele vê Jesus chamar os discípulos de filhinhos. João 13:16, eu não abri. João 13:33. Tá aqui pertinho. É isso aí, é exame da palavra, então tem que ter paciência. 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, o que tem que a gente ficar aqui é filhinhos. Ele ouve Jesus chamar ele de filhinhos. E aí, quando ele chega no livro de 1 João, ele repete o termo 8 vezes. Em 1 João, que é o livro de João. 8 vezes ele fala filhinhos.
filhinhos, filhinhos, porque ele reconhece, ele transmite, ele só repassa o amor que ele sentia que Jesus tinha por ele. Enquanto, né, a outra moral, o segundo filho, né, eu tô chamando de filho, mas aqui na verdade é o legalista, eu chamei de legalista porque, tipo assim, é alguém que tá muito mais preocupada com a legalidade das coisas do que em realmente sentir aquilo. O legalista acha que o que ele faz é o que move a ação de Deus, ou seja, eu faço isso, Deus faz assim, eu faço aquilo, Deus faz assim. Engana. Se as coisas estão bem, Deus está de boa com ele. Mas se as coisas estão mal, Deus está de mal. Quem nunca pensou isso, gente? Eu confesso que em muitas situações da minha vida, quando as coisas estavam pronto, Deus está chateado comigo, Deus está revoltado com a minha pessoa, e não sei o quê. E não é assim que funciona. Deus, ele não é volúvel. O legalista, ele projeta em Deus sentimentos seus. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E o homem retribui a gentileza. Isso aqui tá entre aspas porque é uma coisa minha, né? Às vezes essa projeção é involuntária. Ou seja, a gente bota coisas que são nossas, né? A nossa volatilidade, digamos assim. Eu falei certo? Não sei. Mas às vezes o fato de a gente ser meio inconstante, a gente acaba querendo reproduzir coisas que são nossas em Deus. Ah, Deus é inconstante também, como eu. E não é assim. Transfere esse pensamento para a relação de Deus e as outras pessoas. Se fulano tá bem, é porque Deus tá bem com ela. Mas se ele tá mal, Deus não tá bem com ele. Então a gente ainda tem isso, né? De transferir para outras pessoas essa coisa que tá na gente. Ah, porque fulano tá mil maravilhas. O que Jó, né, passou com seus amigos. As coisas estavam ruins, os amigos de Jó disseram, Jó fez alguma coisa de errado, Deus tá castigando Jó. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E o legalista, ele tem que se tornar filho. Então, o conselho que a gente dá aqui, que a gente é ótimo, né? Porque é eu e a Trindade. Que a gente dá, que eu dou, que nós damos, né? Depois dessa meditação, dessa palavra, gente, é de que nós precisamos aprender a ser filhos, a nos reconhecer enquanto filhos. Se nós somos legalistas e estamos fazendo alguma coisa, achando que Deus ele vai fazer algo mediante aquilo que a gente faz, a gente está enganado. Porque Deus ele não muda. Ele é o amor, ele é o Pai. Entendeu? Ele, obviamente, vai nos corrigir no momento em que tivermos de ser corrigido, mas o amor dele por nós não varia. Não tem variação no amor de Deus. Ele ama e ponto. É como um pai e uma mãe realmente amam um filho. O amor dele não muda. Entendeu? Eu fiz uma coisa de errada, meu pai me ama menos. E aí, não é assim que funciona. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz para Deus não é porque eu preciso agradar a Deus para que ele continue me favorecendo, não. É porque eu reconheço o amor dele, mesmo quando eu não estou sendo favorecida. Mesmo quando as coisas estão difíceis, eu tenho que entender que por trás daquilo tem um propósito. E Deus, ele tá me ensinando alguma coisa com aquilo, ele não tá me deixando sozinha, ele tá comigo. Então, esse é o amor de Deus, ele é invariável. Então, se alguém ouviu essa mensagem e se identifica como um legalista, tipo assim, poxa, eu sou aquela pessoa que realmente faço as coisas mais com medo ou com temor de que Deus vai me amar menos, tente fazer esse caminho aí de legalista para verdadeiramente filho, tá bom? Deus abençoe vocês.